Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pois é Talk. E antes de tudo, deixa eu apresentar minha parceira, Cíntia Velar. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje pega papel e caneta, porque, Sam, quem que tá com a gente hoje? É aulão aqui hoje, viu, gente? Você tá tendo na verdade, para qualquer ser humano, isso aqui é mega necessário. Se você tá respirando, você precisa do aulão que a gente vai ter aqui hoje com a Thalita. Gente, eu vou precisar ler. Eu tava tentando antes de entrar no ar aqui, eu falei, não, eu vou conseguir fazer, mas não dá. A mulher é multifacetas, então eu vou precisar ler. Ela é terapeuta especializada na abordagem sistêmica, com mestrado em Family and Marriage Therapy. Ai, o inglês da gata. Mentora e treinadora em restauração de vínculos familiares e conjugais. E ela veio aqui hoje pra gente falar sobre curas emocionais, curas dentro da família, curas no relacionamento, relações pais e filhos. Gente, é muita coisa profunda e a gente vai tentar extrair o máximo dela. Muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar com vocês essa tarde. Espero poder ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo e que eu tenho resposta pro seu coração, pra sua família, pra sua vida. É isso aí. Certeza que vai ter. E se você sente que precisa mudar alguma coisa que está dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, eu acho bom ficar preparado que vamos dar play. Bora começar? Bem, bora lá. Thalita, como que foi o seu caminho até a terapia sistêmica? Teve algum momento assim decisivo quando você decidiu ir para isso, algum acontecimento, alguma coisa? Como é que foi essa decisão para se formar e trilhar esse caminho? É interessante que minha primeira formação foi em Direito. Né? Eu sou bem justiceira, né? Eu gosto de vamos ajudar, vamos fazer o que é certo, vamos colocar as coisas no lugar. E eu também, eu devo ter quase uns 20 anos que eu me converti. Então eu comecei a ajudar pessoas, eu comecei a cuidar de pessoas, a liderar pessoas. Então eu entendi que eu precisava de ferramentas para ajudar. Eu precisava estudar, né? Além da palavra de Deus, além da Bíblia, que é o fundamento, eu precisava de recursos. Então eu comecei a estudar. Principalmente depois que eu vim para os Estados Unidos, né? Tem 10 anos que eu tô aqui, então foi aí que eu comecei, eu fui fazer pós-graduação, fazer especialização, e aí que eu fui pesquisar, peraí, eu posso fazer mais, né? Já que eu quero ajudar, então eu preciso buscar tudo, preciso aprender. E foi aí que eu comecei e não parei até. E teve qual foi a decisão, por que a terapia sistêmica? O que te levou a isso? E aí eu gosto muito do foco sistêmico, mas eu busco sempre todos os instrumentos, porque eu acho que quando você está diante de uma alma humana, você precisa ser outra alma humana, né? Mas eu gosto muito da sistêmica, porque ela vai falar do sistema, né? Nossa família é um sistema. Nós não somos seres separados da nossa família. Nós herdamos não só traços físicos, DNA, mas nós herdamos as emoções, e elas reverberam nas gerações. Muitas vezes a nossa forma de reagir veio lá dos meus avós, veio lá dos meus... E a gente não sabe por que eu tô com aquele olhar, por que eu penso assim. Às vezes a gente precisa parar para olhar para trás, para olhar o que a nossa família acredita, quais são as crenças da nossa família, para que eu possa aprender, eu levar o que é bom e isso aqui eu não quero levar, eu quero fazer diferente. Então eu preciso trabalhar em todo... Papai, mamãe, titios, primos, avós, e aí vai. O que eu puder olhar, eu preciso aprender a olhar. O que você trouxe aqui é muito a quebra de ciclos, né? Porque as coisas boas você pode continuar replicando. Exatamente. Família, mas o que é ruim, eu quero. O que é ruim, o que eu vou fazer para ser diferente? Né? Porque às vezes muitas coisas a gente repete de uma forma inconsciente, né? Eu não estou fazendo porque eu quero fazer. Foi programado. Não, vocês têm filhos pequenos, vocês falam, não, eu não vou fazer igual a mesma, mas quando você vê, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque aquilo ali é o seu instantâneo, é o que você aprendeu. Então, assim, todos os casamentos nas nossas famílias deram errado. Todo mundo se separou. A probabilidade de não separar é muito grande. Por quê? Porque eu já sei como dar errado. Mas aí a parte boa é que quando você começa a estudar sobre isso, né? Você se aprofunda, você tem um profissional do seu lado, você entende que aquilo é uma repetição de ciclos de novo, né? Não sei se entra nesse tema, tipo, uma maldição hereditária, que a gente fala muito, né? Tipo, acontece de geração em geração. Mas quando chega na sua vez, você vê que aquilo vai se repetir, você tem conhecimento,
Você consegue não deixar daquele ciclo. Exatamente. Você seguir, fala assim, quebra, o que que eu preciso fazer para ser diferente? O que que eu preciso fazer para pensar diferente? Porque não é fácil. Não é assim, eu descobri, vou ser diferente. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou fazer a mesma coisa que o meu pai. Às vezes você fala assim, nossa, eu tive um pai violento e você vai ver um homem de repente sendo violento. Ele falou que não queria ser. Ele falou que não queria fazer, mas peraí, como que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou seguir para eu de fato não ser essa pessoa? Né? Eu não quero trair, meu pai traía minha mãe, minha mãe traía meu pai. Quando eu vejo, eu estou fazendo a mesma coisa que eu disse que não. Inconsciente, né? Inconscientemente. E aí, isso que você estudou bastante explica e consegue reconectar as pessoas? Exato. Acho que a primeira coisa que, quando você vai procurar uma ajuda, quando você vai sentar diante dessa realidade, eu preciso ter consciência disso, né? Eu vou buscar, acho que eu falo que o meu trabalho é ser Sherlock Holmes, né? Então eu vou investigar, eu vou fazer perguntas, porque às vezes as pessoas não se dão conta, né? O que aconteceu na sua vida, né? Você vai lá na infância, na adolescência, na vida adulta, né? Ou quem te influenciou, né? Quem estava perto de você, às vezes a gente cresce mais, não é com os pais, é com o avô, o que aconteceu? Né, para poder ter respostas. Eu gosto muito de passar o dever de casa, né, passar tarefa. Então, eu sempre vou passar alguma tarefa, às vezes até, olha, eu vou deixar essa pessoa com uma tarefa, eu vou atender você só daqui a um mês, porque você precisa de tempo para refletir, tempo para pensar. Às vezes tem gente que sai com ódio, né, eu tô com raiva de você, porque às vezes eu vou falar a verdade para você, né, então assim, você pode até não querer voltar mais, mas o meu compromisso é de falar a verdade. Então, assim, para a pessoa ter tempo de administrar as nossas emoções, elas não são... eu não tenho eu preciso de um tempo, às vezes, para digerir algumas coisas. Então, eu preciso dar esse tempo para as pessoas. Então, cada realidade, cada pessoa o que serve para você, às vezes, não serve para o outro. Então, a gente vai ter que ir buscando. E eu acho essa parte da sua profissão é muito importante, porque quanto mais a gente tem clareza, melhor a gente consegue raciocinar sobre aquilo. Porque uma coisa é eu conversar com uma amiga, outra coisa é ter um profissional que está olhando de fora, de outro ângulo, né? E fazendo as perguntas certas. E até às vezes, eu posso falar, falando com uma amiga, né? Eu falo assim, a gente não pede receita de bolo para quem não sabe cozinhar. E às vezes esse amigo é alguém que ele pode ser excelente em alguma coisa, mas assim, às vezes tem um primeiro, segundo, terceiro casamento e às vezes ele não é a melhor pessoa para me dar um conselho, né? Mas eu tô ali escutando e provavelmente eu vou levar um conselho ruim para casa. Então a gente tem que ter até esse discernimento. Para quem que eu vou abrir o meu coração? Exato. Sabe? Quem vai ser a pessoa que de repente vai ter de fato algo para me ajudar? Eu brinco que o trabalho do terapeuta na minha vida foi assim, eu acho que é muito assim. A gente vive uma vida inteira, normalmente as pessoas procuram terapia quando? Quando tá dando algum problema. A gente não procura se a gente tá bem. A questão, né? A gente já chega com o problema, a gente já chega e fala, ó, tá acontecendo isso, como é que eu resolvo? Mas até chegar aquele problema foi um emaranhado de coisas que vinham acontecendo. E o que a gente faz muito bem como ser humano é colocar as coisas debaixo do tapete. A poeira, o tempo não resolve problemas. Exato. Todo mundo acha que sim, né? Vou esperar. Não vou falar, né? Não vou falar, não sei o que passar. Não vou fingir, eu não falo em voz alta, eu vou fingir que não existe. Que não existe. E a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, sabe? O nosso crescimento fisiológico, né, biológico, a gente não tem como eu parar. Você vai andar, a menos que você tenha um problema, né? Mas assim, você vai andar, você vai crescer, você vai envelhecer, você vai morrer. Eu não tenho como te frear de desenvolver, normalmente. As minhas emoções, não. Eu preciso aprender. Eu preciso amadurecer. Então, eu já encontrei pessoas que às vezes têm 50 anos e parece que eu estou diante de um adolescente de 15 anos de idade. Porque ele cresceu. Ele tem 50 anos. Mas a cabeça, assim, a idade, a mentalidade ficou lá na adolescência, preso. Porque não tem o mínimo, às vezes, para resolver um conflito, para resolver um problema. E vai entrar, eu estava no meu Instagram um dia desses, eu coloquei um dado que é assim, de 30% a 35% dos primeiros casamentos, eles vão terminar em divórcio. Do segundo, 60% vai terminar em divórcio. Do terceiro, 75%. Então, o problema não está só no outro. O problema está no que eu estou carregando para os próximos relacionamentos. Então, porque às vezes, se eu sentar com alguém e fazer um problema, fulano. Aí quando eu chamo o outro, aí você fala, o problema também é você. Sim, talvez o principal, né? É o protagonista do problema. O protagonista do problema. E quando que surgiu para você esse sentimento e essa sua missão em ajudar especificamente casais e famílias a se reconectar? Eu acho que foi meio sem querer nesse aspecto, né? Do público-alvo foi sem querer, mas começou principalmente na igreja. Então acabava que eu tô... E na igreja a gente, né, posso conversar com você? Alguém sempre ali vai, você pode conversar comigo? Então assim, acaba que foram
sempre casais me procurando. A minha sócia, minha cunhada, ela é muito boa, mas ela também é excelente com adolescentes. Então, ela comunica muito bem com adolescente, que não tem um perfil, ela comunica bem com adolescente. Então, eu acho que não fui eu que escolhi, foram eles que me escolheram, entendeu? Então, assim, eu falei, eu amo família, eu amo casamento, eu amo corrigir essa situação, então vamos embora. E é um belo nicho, porque é a base de tudo, né? A família ela é a base de tudo. É a base de onde a gente vai chegar, de quem a gente vai ser. E de quem os nossos serão, né? De quem os nossos filhos serão, é a base de tudo. Como é que eu crio? Vamos dar só uma pausinha rapidinho, só pra gente falar. Vocês estão vendo aqui, gente? A gente tá toda linda, trabalhando. Que amiga, não. Vou te falar, essa produção toda aqui, gente, tem nome e sobrenome. Essa maquiagem maravilhosa, quem tá fazendo isso, quem tá cuidando da gente, é a Lara Makeup. Gente, olha que perfeição. Cabelo e maquiagem, tá? Porque ela é completa. Então, se você tá procurando aí, gente, tem uma festa, tem um casamento, tem um aniversário, tem qualquer evento, tem um podcast, vai vir no nosso podcast, já corre lá na Lara. Marca seu horário, faz sua maquiagem, seu cabelo, porque ela arrasa. E como eu falei, vou continuar repetindo, ela respeita o cliente. Pra mim isso é essencial. Ela te escuta, ela vê o que você realmente quer, ela não impõe porque ela é profissional, ela manda fazer e faz. Não, ela fala com você. Como você se sente bem, como você se sente mais confortável. E ela te escuta, e isso pra mim ela ganhou meu coração. Quem mais que produziu a gente? Bruna, Imagem e Estilo. Você sempre falou assim, nome e sobrenome. Pra nós é o nome. Bruna, Imagem e Estilo. Então a Bruna é uma profissional que te auxilia a fazer as conexões nos seus looks. Então se você tem ali um guarda-roupa cheio, mas você não sabe como conectar, saiba que eu aprendi que, inclusive, a gente nem precisa ter muita roupa. É até mais fácil com pouco. É muito mais simples com pouco. Ali, com 6 pecinhas, ela montou pra mim 4 looks, babadeira. Então, se você não sabe nem por onde começar, você gostaria de se vestir melhor e ter o seu próprio estilo, ela te ajuda a descobrir qual é o seu e como organizar e montar o seu look com as peças que você já tem. É isso aí. É isso. Gente, vamos dar mais 2 recadinhos super importantes aqui, porque eu não quero parar esse papo lá no meio, que é muito interessante, eu quero prestar atenção em cada detalhe. Então a gente quer falar para vocês dos nossos patrocinadores oficiais. Gente, Fire Brasil Steakhouse, churrascaria. Gente, a inauguração vai ser incrível. Lá tem playground para criança, então você pode levar seu filho e curtir um momento maravilhoso. Lá vai passar futebol, então toda quarta futebolzinho de lei. Para quem gosta de um chopp gelado, a chopeira lá é coisa de outro mundo, parece que tá no Alasca. Muito gelada, incrível o chopp lá. Comidas maravilhosas, chefe aí treinando todo mundo para cozinhar muito bem, um dos chefes mais renomados do Brasil, tá, galera? Vem aí e vai ser um espaço mega completo, com tudo que você precisa, você quer, e comida boa, preço bom, bebida incrível. Quer mais? Quero. E, gente, eu recebi tanta mensagem do pessoal falando, que bom que vocês voltaram. Gente, a gente nunca foi. A gente tava só em reforma, fazendo um upgrade para vocês. Mas eu quero deixar claro aqui que se isso aqui está sendo possível é por conta desses apoiadores, inclusive o primeiro que sempre esteve com a gente, que acreditou no nosso trabalho, que acredita que isso daqui vai gerar muitos frutos. Quem é, Sam? Madepad. Esse tem nosso coração total. Tem tudo. Gente, Madepad é um sistema, um CRM, que se você ainda não conhece, gente, o que você está fazendo da vida? Porque se você trabalha com um schedule de limpeza e você quer trabalhar de forma organizada ou parar, né, de ficar gastando tempo ali com papel e a caneta, você precisa de um CRM. E esse CRM é o Madepad. Então, entre em contato, a gente vai deixar aqui todos os acessos, mas você precisa conhecer. É isso. Se você é um empresário, você não tem um CRM, você tá brincando de ser empresário. É isso. Peraí, deixa eu só falar mais um. O quê? Tá vendo a qualidade dessa imagem que você tá assistindo? Não, fala sério. Não, fala sério. A gente tá muito mais bonita no YouTube. Brincadeira. Só que, gente, se você precisa se posicionar na internet, se você precisa de um branding, você precisa conhecer a produtora Invix. A Invix, ela está localizada em Kennesaw, aqui na Geórgia, mas não tem fronteiras. Então, se você é de outro estado, você tem um evento, se você vai casar, se você precisa fazer um ensaio fotográfico de qualidade para a tua rede social, para se profissionalizar, a Invix é o que você estava procurando. Fala um português, tem todo o material de qualidade. Essa cinematografia aí que você tá vendo é uma câmera de cinema, é o melhor áudio e visual
que eu já vi, que eu já tive a experiência, então a Invix é a produtora que você está procurando. Gente, não é só pro pessoal, tá? Ele faz todos os trabalhos profissionais. Da minha empresa mesmo, é ele que faz tudo. Ele faz captação de vídeo, ele faz os ensaios. Gente, ele usa drone para gravar e ter aquelas imagens maravilhosas. Então, assim, é um trabalho de primeira qualidade mesmo. Vale a pena conferir. Se você está procurando qualquer trabalho nessa área, não pense em outro nome, gente. Não, pensou em audiovisual, pensou a Invix. Vamos voltar agora pro Agora vamos pro papo programa. sério. Eu não queria parar no meio para fazer nem merchan aqui, porque o negócio é profundo, senão a gente perde o fio da meada. Vamos lá. O que mais te emociona no trabalho com esses vínculos familiares? Teve algum acontecimento que te marcou, alguma coisa que foi bem profundo para você? Eu acho assim, recentemente eu tenho uma história interessante de um casal que eu tava atendendo. E era uma mulher, assim, extremamente... Eu acho que as mulheres, a nossa geração, as mulheres estão mais chatas. Assim, não se ofenda, mas é a verdade. Tô mentindo? Não, pior que não. Porque a gente tá muito doido. E era assim, aquela mulher que gritava, que jogava as panelas, né? Que as panelas têm asa. Eu falo assim, tem casa que as panelas têm asa. E outro dia, eles tiveram um desentendimento. Ela falou, a gente precisa sentar e começar para ajustar a nossa comunicação. Eu falei, gente, I'm so proud of you. Assim, né? Como? Que maravilha! Porque você sai de alguém que era extremamente reativo, que jogava as coisas e que você tem que fazer o que eu quero, da forma como eu quero. Eu falo assim, olha, a gente precisa sentar, resolver as coisas e se ajustar e fazer novos acordos. Eu falo, eu ganho um troféu. É porque a pessoa realmente entendeu. Eu estava agindo de uma forma ruim, eu posso fazer melhor. Entendeu o conceito. Então, realmente fez ali a diferença na vida daquela família. É, porque às vezes você chega assim, tanto... Eu quero que o meu marido seja assim, eu quero que minha esposa seja Mas assim. como que a gente tá sendo? Né, pra essa pessoa? Não, porque às vezes eu quero que você faça do meu jeito. Eu já tive, né, alguns relacionamentos assim na vida. E aí você falando, de quando quebra o pau e fala gritando. E quando a gente acha que esse é o comum, a gente só replica. Porque é comum. Os relacionamentos dos meus amigos são assim. Na minha família era assim. Dentro de casa eu via gritando, xingando e tava tudo certo. Então quando eu vou pro meu momento de ter um relacionamento, se não tiver uma gritaria, eu acho que não tá comum. Se eu não der um grito, falar um palavrão, falar mais alto, tentar me impor dessa forma, eu acho que não é comum. Porque o meu cérebro tá acostumado com aquilo. Assim, eu aprendi a reagir. Eu falo de experiência própria. Eu tive vários relacionamentos assim, com essas conturbações e tal. E aí eu comecei a ter tô num último relacionamento hoje que eu nunca levantei o tom de voz. A pessoa nunca levantou o tom de voz comigo. E por que eu falo que eu senti isso pra parte boa, lógico. Mas quando acontecia alguma situação que eu já queria falar, não, meu cérebro falava, queria vir, que eu já queria falar alguma coisa, aí meu cérebro falava, pera, ele nunca gritou comigo, por que eu vou falar dessa forma? Aí eu ia conversar. E a pessoa parar e falar, vamos conversar, a gente pode resolver isso conversando. Não precisa a gente ficar estressado. Pra gente que viveu isso, tipo, muito, 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 você até fala assim, sério? Isso é real? E esse deveria ser o normal, né? É incrível como esse deveria ser o certo pra todo mundo. O complicado deveria ser quando alguém grita comigo. Aí eu ficar, nossa, meu Deus, e eu assim? acho uma coisa muito assim, às vezes, eu sempre falo pros casais quando eu atendo, a gente não fala com as pessoas de qualquer forma. E a gente tá dentro do nosso casamento. Você não sai na rua e você é grosso com seu patrão, principalmente. Você não xinga ele, você não fala com ele de qualquer forma. Né? Aí você chega em casa com a pessoa que é mais preciosa da sua vida, que tá ali com você pro resto da vida, na saúde, na doença, e você fala com ela de qualquer jeito. Você xinga, você não tá nem aí, você fala, ei, fulano, não sei o quê. Então, assim, a gente às vezes não tem delicadeza, você acha... Não, é o contrário. Então, assim, dentro da minha casa, eu tenho que vigiar a forma como eu falo com as pessoas. Sabe, eu não acho assim, é porque você tá ali mesmo, os limites a gente vai derrubando os limites. Né, que eu acho que é onde a gente tem que, eu sempre falo pros casais, a gente tem que ter limites altos no nosso casamento. Tem coisas que a gente não pode falar dentro de casa. Porque às vezes você entra numa discussão, eu vou pedir o divórcio, eu não quero mais saber de você, porque você é isso, você é aquilo. Então, assim, eu preciso ter esses limites. Antes de casar, a gente precisa entrar em acordo. Olha, eu não aceito que você me xingue. Sabe, que você fala de coisas, porque a gente fala, você é isso, você é aquilo, você é um não sei o quê, isso não pode existir, isso é uma falta de respeito muito, não pode. E assim, a palavra divórcio, ela não existe dentro da minha casa, né? Isso é um acordo que eu fiz com o meu marido. Se eu postar, né,
Pode falar. Assim, Adoro que passa. Você. Assim, porque eu... Ai, mas que bênção na minha vida. Não sabia disso. Eu tenho um amigo que quando ele tá... Eu tenho um amigo, começou. Meu amigo mandou perguntar, mas é você mesmo que está assistindo. Você sabe que eu tô falando de você. Eu tenho um amigo que quando ele se irrita ou com qualquer pessoa, qualquer ser humano, em vez dele resmungar, ele... mas que bênção, é isso? Eu tenho que ela me contar essa história. Vai ser uma bênção na minha vida. A minha mãe, ela nunca xinga, mas na hora que ela tá falando, ô abençoada, eu sei que ela tá com Eu sei que ódio. se ela Ela vai descontrolar, ia sair coisas ali. Ela não solta, eu lembro, minha mãe nunca me bateu, não pôs a mão em mim, contrário do meu pai. Mas a minha mãe, eu lembro da única cena que ela quase perdeu a razão comigo, assim, que eu fiz alguma coisa, eu era adolescente, eu lembro dela pegar meu rosto, assim, querer esganar, ia ficar assim, ô abençoada, com raiva. Mas ela não profetizava, porque palavra de mãe e pai tem poder. E eu aprendi isso com ela. Meu pai falava tudo que queria, xingava as treinas, tudo. E eu sei tanto que isso me impactou negativamente, que hoje com meu filho, eu faço o mesmo que a minha mãe fazia. Porque eu entendi que eu posso estar com raiva, mas eu falo assim, ô menino, eu nunca vou falar sabe, xingar um palavrão, falar de alguma forma que não precisa. A minha boca é a boca mais poderosa na vida daquela criança. E se a gente tiver noção disso que a gente está falando, você vai usar aquilo para declarar outras coisas, para declarar bem, declarar que vai longe, mas não é todo mundo que tem esse entendimento. E tem gente que é descontrolar. A pessoa não sabe se controlar. Às vezes a gente quer ensinar o nosso filho a ser controlado, a ser calmo. Mas é o primeiro vai, porque ele vai ser o descontroladinho, igual o descontroladão. Aí cresce e fala, eu sou sua cara. Eu sou sua cópia. Mas olha, explica pra gente, o que é na prática a abordagem sistêmica? O que tem de diferente? Seria exatamente isso que a gente está falando? Dá um overview, porque é uma palavra diferente, né? Eu, honestamente, é a primeira vez que eu escutei. Eu gosto muito. Às vezes eu gosto de passar filmes para as pessoas assistirem, para você ter uma noção. Porque eu acho que o que você lê, o que você assiste, forma quem você é, né? Tem um filme chamado Um Homem de Sorte. Se você for pesquisar, você tem que colocar Homem de Sorte dinamarquês. Porque é um filme que está no Netflix e tem um outro que não tem nada a ver. Então, assim, ele vem de uma família com a realidade que é super religiosa, né? Um pai super rígido, e ele quer ser diferente. Só que ele quer romper no sentido assim, eu quero rejeitar essa história e quero ter uma história diferente, vou ser diferente de vocês. E tudo bem, você querer ser diferente. Só que ele faz de um jeito sem fazer... Nós temos duas necessidades bem grandes com a nossa natureza, que é de pertencer. Eu preciso pertencer a essa família. Eu nasci dela, eu preciso pertencer, eu preciso ser um indivíduo, eu preciso ser diferente. Né? Então eu tenho essas duas forças, que eu preciso equilibrá-las. Né? Então, assim, todas as vezes que a pessoa rejeita, que ela não resolve o problema dentro da família, o lugar que ela tem, a posição que ela tem dentro da família dela, ela rejeita e vira as costas, ela vai viver a mesma coisa que ela não queria. E esse filme é bom por isso, porque ele é uma pessoa brilhante, super inteligente, ele conquista e chega um determinado momento em que o orgulho, e ele rejeita a família com força. Ele não vai lá e fala assim, o pai quer deixar um relógio, ele rejeita o relógio, ele não quer ajudar, ele praticamente assim, finge que eu não faço parte dessa família. Né, me risca. E aí ele perde tudo que ele conquistou e ele vai viver exatamente, ele vira exatamente uma cópia do pai. Né? Então assim, ele vai ser exatamente igual ao pai. Porque ele não resolveu. Tem um outro filme que é o filme para você ver os dois pontos, de quem resolve e de quem não resolve. Que é o filme da história do vice-presidente dos Estados Unidos, chama Hill Bill. Ele tem uma família super complicada, uma família super disfuncional, e ele quer ser diferente, ele quer fazer direito na melhor faculdade, ele quer as melhores, né? Ele tá batalhando para crescer. E assim, o sistema quando ele é complicado, a família quando ela é complicada, ela sempre vai te puxar para te puxar para ser parecida com ela. A gente deu errado, você também tem que dar. Você também vai ter que dar, você tem que parecer com a gente, entendeu? Você é um dos nossos. Eu falo assim, o meu nome é Thalita Queiroz de Lucena. Eu sou Queiroz de Lucena dos meus pais, mas antes eu sou Thalita. Então eu tenho que saber que eu sou a Thalita. Porque senão eu vou ser só... Eu não sou quem eu sou parecida, misturada, emaranhada com eles e eu não sei quem eu sou. E nesse filme,
Você vai ver ali que tem a avó falha muito. Eu vou dar vários spoilers, gente, eu não tô nem aqui, é pra você aprender a assistir o filme com Não é filme de surpresinha, é filme Não de é, não é ainda vai de assistir, emocionar, vai você fala olhar. assim, tarefa. quem sou eu? Eu sou um homem de sorte ou eu sou tipo o vice-presidente dos Estados Unidos, né? E aí a avó falha muito com a mãe. E a gente também entende assim, por que minha mãe agiu dessa forma? Aí você vai olhar como é que a mãe dela tratou ela. Como é que foi a história dos meus pais, né? Você falou do seu pai, que ele é difícil. Imagina como é que não foi a história dele, a família dele. Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Essa visão que foi o que eu precisei para começar a liberar o perdão. Porque como é que você perdoa algo também que você não entende? E a gente, Não quando tem você como. começa a olhar para essa história, você fala assim, poxa, ele não tinha o que mudar, foi isso aí. Porque Exato. como ele foi muito pior, provavelmente. Uhum. Né? Então aí a família, a avó ajudou ele muito, né? Assim, deu um suporte quando ele começa a dar trabalho, e aí quando a mãe começa a dar muito problema, e ele tem uma entrevista assim que ia mudar a vida dele, e ele tem que voltar pra casa, e você fala assim, meu Deus, o sistema vai amarrar ele lá, entendeu? Mas ele fala assim, olha mãe, eu vou te deixar aqui, eu não vou sair, mas eu preciso ir, eu preciso sair porque eu vou de fato ajudar essa família. Né? Então eu preciso entender que agora a minha missão não é ser como você, mas é te ajudar. Quando eu entendo isso, a minha missão é te ajudar, a minha missão é ser às vezes luz, ser referência, ser diferente, né? Eu vou me manter no meu lugar novo, porque senão eu vou acabar me traindo lá na frente. Eu vou crescer, crescer, crescer. Às vezes tem gente que não consegue lidar com a culpa de ser diferente, a culpa de crescer além dos outros. Todo mundo é pobre, eu fiquei rico. Você é o malvado, você é errado. Então, assim, não, às Mas vezes, às vezes às vezes de uma forma inconsciente, emocionalmente. Poxa, eu sou diferente da minha família, mas só assim, não, eu vou ajudar todo mundo. Então, assim, eu preciso me manter rico. Eu preciso me manter rico pra te ajudar. Você vai falar assim, nossa, eu consegui, então agora eu posso ajudar quem precisar. E olha que legal. Eu posso ser referência. fazer Então, isso. se a gente não ajusta, às vezes, esses pensamentos, essas emoções, e quando de repente alguma situação você começa, por que eu tô me boicotando? De onde vem esse boicote? Às vezes eu estou boicotando o meu casamento, às vezes eu estou boicotando a minha vida financeira. De onde vem isso? Sabe? Por isso você procura um Sherlock Isso pra da te ajudar, né? culpa, isso da culpa que você falou é muito verdade. Um exemplo assim, besta, né? A minha mãe, ela teve o relacionamento com meu pai, eles ficaram casados quase 30 anos. Relacionamento complicado, né? Aquela coisa assim, muito problema e tal. E a gente cresceu nesse ambiente, vendo tudo isso, e eles não se separaram. Não se separaram porque minha mãe tinha uma frase muito clara. Hoje eles se separaram, se resolveram, hoje tá todo mundo tranquilo, mas assim, tinha essa frase muito forte dentro de casa que a gente não separa do pai do filho. Você não separa do pai do seu filho. Independente de que ele seja, filho não pode crescer sem pai. Essa eu nunca tinha escutado. Eu tinha Essa crença. essa Falando do antigo, não, que a minha mãe fica chateada. Não faz, ela é choque. Ela é chata. Desculpa, viu? Mas tinha muito isso, assim, você não separa e tal. Então eu cresci, fui pra adolescência e tal, tive relacionamento e engravidei. Tava namorando quando eu engravidei, né? Tem que casar, tem que ficar junto. Aí, como eu tava morando aqui já, eu falei, não vou casar, vou morar junto, né? Tô grávida e tal. A gente vai morar junto. E aí começamos a viver um inferno. Muito problema, muita coisa. E eu sempre fui mais revoltadinha, assim, a mais rebeldezinha. E aí, por mais que eu tinha essa crença, eu queria me rebelar e falar, não, mas eu não vou viver isso aqui, eu não quero isso daqui. E aí eu voltava, porque eu ficava assim, não, a gente não separa de pai e de filho. Aquela crença instalada na minha cabeça. Tanto é que eu, sei lá, fiquei a gravidez inteira, meu filho lá para os 2 anos, e a gente vendo crise. Eu muito insatisfeita com tudo, muito chateada. Minha mãe veio pra cá me visitar um dia, e aí eu fazendo tratamento com terapeuta, com psicanálise e tal, fazendo tudo. Eu falei, eu preciso me libertar disso, mas eu não conseguia sair do meu relacionamento. Não porque, por conta do meu ex, ou por conta do meu filho, era eu. A culpa que eu tinha de não conseguir quebrar aquela crença que minha mãe, sem querer, instalou. Alguém passou pra ela que a gente não separa, que é melhor o filho crescer independente do tipo de lar, ter o pai e a mãe junto, do que talvez ser os dois saudáveis separados. E aí um dia eu cheguei nela e falei, mãe, me perdoa, mas eu não posso repetir a sua história. Eu não posso, essa história eu não quero. Eu posso ter todas as virtudes que vem da senhora, mas essa de estar 25, 30 anos casado, e lá na minha velhice eu vou ter que separar, os meus filhos virar pra mim e falar, porque eu e meu irmão a gente falava isso pra ela, era melhor se ela tivesse separado antes. Porque foi muita confusão, talvez ela teria refeito a vida, encontrado uma boa pessoa, a gente teria visto um outro lado de relacionamento, enfim, né, muita coisa envolvida. Mas assim, até eu chegar a esse ponto de eu conseguir olhar pra ele e falar, eu não vou repetir sua história, e eu vou ter que quebrar esse ciclo aqui, eu vou separar, vai, meu filho mas eu acho que você é uma pessoa muito melhor separada, porque como homem e mulher não dá certo. A gente teve a decisão, acabou tendo um filho, teve. Ninguém vai abrir mão dessa responsabilidade. Mas é melhor eu conseguir quebrar isso agora, e eu conseguir ter minha vida e conseguir fluir, e o meu filho olhar pra mim e me admirar, porque ele chegar na minha 30 anos, virar e falar, pô mãe, ela ficou com o papai, mas você
Nunca vi amor, nunca vi uma troca de afeto, nunca vi isso e aquilo. Então, essa culpa, ela realmente prende a gente em lugares que, se não tiver muita consciência, muita ajuda de fora Sim, mesmo, a vai ajuda ser. do Sherlock Holmes aqui, para encontrar a causa, mergulhar naquilo e trazer para fora, você não sai, você não se Eu liberta. falo assim, não é só você ficar casado muito tempo, é você estar num casamento bom. Bom, exato. Saudável. Né, saudável. E assim, o casamento é a base da família, né? Primeiro, meu casamento, a gente tem que olhar para isso. Então, assim, eu não vou ficar, porque às vezes tem gente que tá na mesma casa, mas assim, é tipo roommate. Então, assim, não é só sobre isso. É sobre, sabe, eu tô naquilo ali, eu gosto daquilo ali. Né? Tá bom, é bom para mim, é bom para meu marido, é bom para os meus filhos, é bom para todo mundo. Então, a gente precisa trabalhar para que esse lugar chegue. A minha mãe, eu vim de uma família assim também, eu pedi para separar, porque eles brigavam demais. Só que na minha família teve o contrário, os meus pais se ajustaram. O que eu faço para mim é um milagre dos milagres. Hoje eu faço que só meu pai aguenta minha mãe, só minha mãe aguenta. Foram feitos um pro outro. Todo mundo saiu de casa, eles estão até hoje. Eu acho que se minha mãe morrer, meu pai morre no dia seguinte. Né? Então, assim, e eu, até uma certa idade, assim, Deus me livre de casamento. Eu não quero casar. Mesmo quando eu me converti, o povo fala assim pra casa, eu falei, Deus, era aquele negócio, velho, só botar assim, bate na madeira. Esse negócio assim, né? Casa, eu quero só estudar, comprar um apartamento e ter um cachorro. Então, por quê? Porque você cresceu naquele ambiente e a gente não consegue acreditar que dá certo. Você não consegue acreditar que é bom, porque é a referência que a gente tem. Ou então você aceita o que é muito parecido com aquilo, que não é bom. O que não é bom também. Então, assim, Você acha que é o que tem. E tudo pode ser transformado, sabe? Todo relacionamento pode ser transformado, né? Eu acredito muito nisso, que as pessoas podem mudar. Alguns dão mais trabalho do que outros. É igual, gente, vocês fazem atividade física, né? Então, assim, a gente não fica se importando assim, da noite pro dia. É um trabalho, é todo dia e pra ser. E se você fez muito e você ficou para 3 meses pra você ver, se você murcha e engorda. É a mesma coisa o relacionamento, a mesma coisa no nosso casamento. Eu preciso cuidar daquilo pra sempre. A hora que eu desleixar, o trem começa a desandar. Então eu preciso colocar no eixo outra vez. É aquilo que você falou no início, um relacionamento ele tem que ser feito de acordos. Acordos bons pros dois. Então, igual você falou, dentro da minha casa não existe a palavra divórcio. É um acordo que vocês fizeram. Então, vocês já entenderam que aquilo não é aceitável. É minha caixinha do eu não aceito de forma alguma. E é bom. E tem que ser bom. Sim. Exato. Eu também vou ficar vivendo um casamento. Eu quero um casamento pra sempre bom. Bom. É bom. Como que você fala que essa perspectiva da terapia sistêmica... Deixa eu terminar de explicar o filme, que senão a gente Já anotei a dica dos 2 filmes que ela deu aqui. E é tá? interessante porque ele volta lá e ele fala assim, olha, eu vou sair, eu vou voltar para poder ajudar. Então, assim, a mãe dele tava assim, não no filme, mas a gente consegue ver na posse dele, né? Porque lá ela é drogada, viciada, sóbria. Ele tá com a mesma mulher casada até hoje. Então, assim, eu preciso ter essas duas nuances para entender que eu posso ser diferente. Né, que eu posso fazer diferente, que a minha vida vai ser diferente, e que eu vou ajudar todo mundo. E é muito assim, né? Quando a gente tem um impacto muito grande na infância, da sua vida na adolescência, na vida adulta, ou você é o extremo oposto daquilo, ou você se torna exatamente aquilo. E enquanto o certo seria um bom equilíbrio, né? Tipo, a cura, a aceitação, o encontro. É aquela família, eu não tenho tipo, meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe. Eu sou eu. Os meus irmãos, eu não tenho, sabe... Nem a morte extingue o laço que a gente tem. Né? A emoção é passada na família ainda que a pessoa morre. Aquela crença eu gosto de falar na crença de que a gente não se separa, ou a gente... Né? Às vezes tem, nessa família se faz assim. Uhum. Nessa família a gente faz isso. Morreu, vou lá, você escuta até hoje isso. O que ela faz. Então, assim, a gente tem que aprender a levar na mochila o que é bom e falar assim, isso aqui eu vou viver de um jeito melhor. Verdade. Como que essa perspectiva ela muda a forma das pessoas enxergarem os conflitos dentro de casa? Por que ela, no começo que você falou, né, que você gosta do sistêmico, porque é o sistema como um todo. Como que essa perspectiva da terapia sistêmica ela muda a forma de ver esses conflitos dentro de casa? Primeiro, eu vou lá conhecer onde é que eles estão. Os meus e os do... Eu gosto de atender sempre o casal, né? Eu preciso ir lá trabalhar nas minhas crenças, nas regras que a minha família tem, né? Eu às vezes sempre faço uma lista. Como é que a minha família enxerga a vida financeira? Às vezes o que é dito e o que não é dito, né? Porque existe só a coisa que a gente pensa, a coisa que a gente se comporta. Existem as regras declaradas e as que não são. O que a gente pensa sobre sexo? Se fala sobre sexo na nossa família, para que serve?
Né? O que a gente pensa sobre casamento, sobre relacionamento, o que a gente pensa sobre dinheiro, o que a gente pensa sobre trabalho, né? O que eu já ouvi. Então, assim, às vezes eu passo no dever de casa mesmo, uma lista. Né? O que a sua família pensa sobre isso? Né? O que você cresceu ouvindo? O que você percebe? Como é que a sua família resolve problemas? As pessoas resolvem, elas fingem que não existe. Você falando aí, eu tô pensando na minha vida, nossa, mas não tem resposta quase nada. Olha a importância de ter clareza, né? Porque às Tem que- vezes é eu lição estou de com casa conflito no meu casamento que não é necessariamente por causa do meu casamento, é uma crença. É um padrão que a minha família tem. Né? Ah, porque o homem não presta, então eu vou entrar no relacionamento achando que todo homem não presta. Não confie no homem. Ou uma situação, às vezes a gente estava acompanhando, a mulher trabalhava, sabe aquela pessoa que está extremamente cansada? Então, assim, aí foi pesquisar de onde que é. Não, na minha família, minha mãe acreditava que a gente tinha que trabalhar muito, que a mulher que é boa é aquela que trabalha muito. Nossa, que crença horrível. Gente, não caiu nessa crença. Tem que trabalhar inteligente. Tem que mais trabalho, Menos trabalho, mais mais resultado. Exato. Então, assim, a gente precisa em todas as áreas dar uma olhada e falar de onde que veio esse padrão que eu estou obedecendo. Né? Às vezes tem família que não resolve, as pessoas fazem piada com os problemas. Tem gente que às vezes não fala sobre amor. Então, ao invés de você resolver, ao invés de você resolver uma coisa séria, você faz uma gracinha, faz uma piadinha, né? E assim, De onde tá vindo? né? De onde tá vindo? programar. A minha família faz desse jeito, as pessoas da minha família fazem desse jeito. Então, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Você fala, peraí, mas eu acho isso legal, eu quero resolver. Tem gente que às vezes a pessoa morre e você não pode falar de que morreu. É quase que fosse pecado, assim. Não fala. Finge que a pessoa não existe. E isso é algo extremamente doloroso. Né? Agora, uma pergunta particular que depois você estava falando. A gente, então, pode entender que as crenças, elas são... Para a gente identificar uma crença, positiva ou negativa, seria um comportamento automático? Um pensamento automático? Algo que você não tem que se preparar para, digamos assim? Porque acontece, na sua família, a gente aprende a reagir da mesma forma. Você tem um filho de 6 anos, provavelmente ele já te copia em algumas coisas. Então, assim, se você passou muito tempo dentro daquele sistema, você aprende a pensar, sentir e agir pelo sistema. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a pensar, sentir e agir por mim mesmo. Então, eu preciso saber quais são. Isso é que é autonomia. Pensar, sentir e agir por mim mesmo. Então, eu preciso ir lá e olhar por que eu reajo dessa forma, por que eu respondo dessa forma, né? Por que o meu pensamento nessa área da minha vida é dessa forma. Né? Tem famílias que às vezes acreditam que quem tem dinheiro é porque a pessoa roubou. Dificilmente você vai conseguir romper se você não quebrar esse sistema, esse padrão. A pessoa roubou? Tipo assim, o dinheiro é ruim. Você já viu que às vezes a mãe... Mas aí tem muito. Né? Tipo assim, não, mas quem tem dinheiro deve estar roubando. É ladrão. Às vezes, assim, eu falo assim, nossa, eu não quero ser uma pessoa que rouba, então eu também não posso ter não posso ter dinheiro, senão eu também não posso ter dinheiro. Então, às vezes você fica, gente, mas por que né? Não sei na minha vida, né? E às vezes, uma vez eu atendi uma senhora que ela já era senhora, né? Engraçado que eu chamo ela. Aí a gente perguntando, ela falou assim, eu quero abrir um business, não sei o que e tal. E eu perguntando, pedi pra ela fazer um desenho, e o desenho que ela fez uma... Tipo aquelas lojas que você vende limonada do lado de fora. E o pai dela chegou e falou assim que você sempre... Não era empreendedor a palavra, tipo assim, que você vender as coisas, você nunca vai ter dinheiro. Você não é ninguém vendendo as coisas. E destruiu a lojinha que ela tinha montado na esquina, assim, na frente da casa, que monta, né, da limonada. Nossa, e eu falei, nossa, você tá com medo até hoje do seu pai vir quebrar o seu business? Você tá obedecendo ele até hoje? Você tá acreditando nisso até hoje? Porque eu falei pra ela desenhar uma coisa da infância. E ela foi lá naquele negócio. Falei, então eu vou resolver isso aqui, porque você abrir o seu business, você vai precisar de desfazer dessa emoção que ficou lá atrás. Então, assim, você nunca construiu. Você trabalha muito para os outros, você é muito boa, mas você não consegue ser empresária. Porque às vezes tá lá, né? Tanto que o papel da pai e mãe é interferir. Não, pensa. Uma frase, e às vezes nem foi por maldade. Não, era o pouco conhecimento daquele pai, ou que ele tinha acesso. Às vezes chegou, tava num dia bravo, alguma coisa aconteceu. Sabe aquele menino? Aí a gente, como hoje, eu sempre falo, direto eu posto no Instagram sobre isso, sobre educação para os filhos, tá? Eu falo, gente, hoje a gente tem que ter 10 vezes mais cuidado, porque a gente não tem a desculpa de não ter informação. Hoje a gente sabe. Então, assim, o podcast diz que ele leva um monte de informação, a pessoa talvez ela estava fazendo errado até ontem.
Hoje ela já muda o Gente, se eu comportamento. pensar assim, ela já é uma senhora, ela tinha mais de 50 anos, Isso. o pai dela não existia nem Barça. Ah. Você é do tempo da Barça? Sim. Filho? Não tinha, se você não sabe o que é Barça, então você Não, não existe. exato. Então, Você você é Não, privilegiada. é uma Nossa, privilegiada. geração, qual que é aquela geração da 2 pra frente? Geração YZWK. Isso daí. você sabe o que é Barça, você sabe o que eu tô falando. Então, a gente era da Barça, imagina os pais, para Sim. ter acesso à informação. Era tudo muito intuitivo, assim, né? E a E intuição... eram de fato, de geração em geração, de fato, são crenças que são instaladas. Não, então, mas dessa geração pra trás, tem desculpa. Tem perdão. Tem perdão. Tem. Tipo, os nossos pais, a gente tem que perdoar muita coisa que foi feita, falada, porque eles não tinham informação, eles só replicavam o que eles Então, a tinham. nova geração tá A lascada. gente, não, a nossa geração, a nossa É. pra frente tá lascada. É, Não não tem tem mais desculpa, não tem. Eu espero. Eu tenho muita esperança que vai ser Ou a gente vai diferente. bagunçar o mundo todo Ou vamos com muita resolver informação, ou a gente vai resolver muita coisa, vamos viver uma era boa. Já está resolvendo, eu acho. E Muita bagunçando também. E bagunçando também. Mas- Quais são os padrões hoje dos casais que vêm fazer atendimento com você? Existe um padrão que você fala, olha, hoje a sociedade geralmente sofre disso ou daquilo? Tem algum padrão que as pessoas vêm para resolver? Olha, tem duas coisas que eu acho, às vezes eu não consigo dizer que é um padrão, mas tem duas coisas que eu acho que atrapalham muito os relacionamentos. A primeira delas é o egoísmo. As pessoas estão muito egoístas. Muito egoístas. A gente agora adora falar o narcisista, mas normalmente os narcisistas, quando você fala agora, ele não é, mas ele é uma pessoa extremamente egoísta. Né? Então, assim, eu quero eu primeiro, e casamento, ter filhos, é uma doação de si pro Se eu falo para as pessoas, tenham filhos, que você não é mais primeiro. Eu falei, eu era egoísta de ser mãe. Era eu o primeiro, eu o segundo, eu o terceiro. Não, e às vezes tem pessoas que vão se prolongar. Quando a gente eu acho que quando a gente casa e a gente se torna mãe, a mãe, a primeira coisa que tira é primeiro o outro. Você vai comer depois, você vai tomar banho a hora que der. E é isso mesmo. Né? Se você quer ser luz, a luz precisa iluminar. Né? Se nós somos chamados para ser luz, a luz precisa iluminar. Então eu preciso iluminar alguém. Né? Você fala, nossa, eu quero ser luz, que lindo. Então a luz vira treva. Luz pra mim, eu Vira quero treva, né? Se eu volto pra mim, eu viro treva. Então, assim, o egoísmo faz isso. Então, às vezes, o exemplo de você ser mãe. Tem gente que, às vezes, ser mãe é tão pesado, porque eu não me posiciono no meu papel novo. Eu não estou posicionar. Eu fico, mas quando eu era solteira, eu tinha tempo de fazer minha unha, eu tinha tempo de arrumar o cabelo. Então, eu vivo num peso, eu não consigo entender. Cara, eu tô formando um ser humano. Sabe, isso aqui vai ser, meu Deus, eu tô me gastando, né? Eu tô me gastando, mas é por um propósito. Então a pessoa às vezes tá num casamento e fica assim, mas quando eu podia fazer o que eu quiser. Então assim, ela tá numa posição pensando nela, no conforto dela, do jeito dela. Então acho que o egoísmo é uma coisa que a gente precisa olhar, mas eu estou sendo egoísta, eu tô pensando em mim. E a outra coisa é a expectativa. A gente era muito expectativa. A gente vive um fantástico mundo de Bob, às vezes, né? É outra coisa que os jovens não entendem. Então, assim, acho que a gente cresceu com a Disney dizendo que foram felizes para sempre. E a gente acha que eu crio uma expectativa muito grande. Uma vez, outro dia eu vi um negócio apareceu um vídeo lá no Instagram pra mim e o cara levou café da manhã pra mulher e pra filhinha, que lindo, que bonitinho. E eu sempre gosto de ver os comentários. E a mulher colocou, meu marido não leva café pra mim, mas meu pai levava, eu achava isso tão legal. A mulher foi na comentário e falou assim, larga esse homem. E eu falei, porque um homem desse, meu Deus do céu, mas será que pra ser bom, larga esse homem? Gente, eu não posso que chegar coração nesse peludo homem e dessa falar, pessoa. amor, é importante pra mim. Você me leva um café da Isso manhã, é ele vai requisito fazer. pra você estar casado, Né? Eu falei, gente, meu marido nunca levou café na cama pra mim, ele é um espetacular. Então, será que esse homem às vezes falou, poxa, né, eu queria um café na cama, ou vai lá e falar. Aí tem os que levam café na cama, gente, porque tá com peso na consciência. É pior. Mas essa visão da coisa, eu falo, né, eu tenho 31 anos, então eu peguei essa fase aí, dessa troca de mentalidade muito forte no sentido de, antigamente, tudo se consertava. E isso é desde a indústria. Né? Na indústria, você não comprava nada novo assim do nada, você consertava. Os nossos pais, nossos avós, eles consertavam as coisas. Hoje é fácil o consumismo. E essa troca na indústria, agora falando da indústria mesmo, ela tem total a ver com a troca nas nossas coisas relacionais, nos relacionamentos. Porque antigamente você tentava consertar o seu casamento. Você sentava com a pessoa e tentava resolver, você não separar, não tinha essa opção. Era tentando resolver mesmo. Iguais com os móveis, com a indústria e tudo. Aí depois que ficou tão fácil trocar, a gente hoje quebrou, comprou um novo.
Tem gente que a roupa suja e não lava. Você acha que vai consertar o marido, vai conversar, vai sentar na fisioterapia? Gente, Vai às vezes resolver? não pensa, sabe? Você chega lá e faz um voto. Eu prometo te amar, te respeitar, ser fiel na saúde, na doença. Mas a gente não pensa naquilo que a gente fala. A gente não pensa no compromisso que a gente está fazendo. Você fala assim, ó, eu vou até você me agradar, até você me agradar. A pessoa vai se desagradar rápido. Ainda mais que ele vai muita expectativa, né? Mas eu acho assim, é aí que a gente aprende o que é amor de verdade. Né? O amor se entrega, o amor, ele procura o bem do outro. Quando você vai lá 1 Coríntios 3, você fala assim, o amor, ele não pensa nos próprios, ele não busca os próprios interesses. Ele busca o do outro. Então, será que a gente sabe amar de verdade? Sabe? Será que eu estou amando verdadeiramente? Né? Será que a gente sempre olha para Cristo como a nossa referência? O meu amor é como o de Cristo, tanto para o meu casamento como para o próximo. Sabe? Para a pessoa que está ao meu redor. Eu sei amar, eu sei o que é isso. Até pra si, né? Exatamente, sabe? Eu sei o que é amor, eu sei o que é cuidado, eu sei que... Não, às vezes eu olho pro meu umbigo e pronto. Eu quero ser amado, né? Eu quero que todo mundo me ama, mas eu quero ser amado, eu quero ser agradado, e eu quero pra mim, eu primeiro. E deixa eu te perguntar, quando a gente passa, então, a fazer essas suas tarefas, até essa clareza, e aí? Já entendi de onde veio. Entendi de onde veio. E agora é o processo para eu aprender a reagir de uma forma diferente. Né? Igual assim. Uma fisioterapia mental. Tipo isso. vai voltar a andar. Eu sempre reagi assim. Como é que eu vou reagir de uma forma diferente? Às vezes, né, tem situações que eu até falo, gente, fala uma palavrinha, estabelece uma palavrinha, o casal. A pessoa já está se alterando, mas fala assim, ô, florzinha. Estabelece uma eu lembro uma vez que eu tinha uma isso foi na igreja, essa situação aconteceu. Eu tinha uma ovelha, não, porque ela sempre tratava os pais com grosseria, que me incomodava. Né? Então, assim, aí eu falo, e tratava, né? E tratava mal, tratava tão maltratado. Eu falei assim, toda vez que eu vejo que você tratando alguém assim, corrigido, voltando para um jeito que eu vou lá te chamar de moranguinho. Aí eu chamo, oi, moranguinho, tudo bem? Então, assim, você fala, poxa, a pessoa já. Né? É óbvio que são diversas situações, estou dando um exemplo aleatório, né? Mas para que eu aprenda, às vezes eu vou pedir para a pessoa fazer uma carta, não para entregar para a pessoa, tá, gente? A carta é só para mim. Eu lembro uma vez que falou, vou entregar, não vou entregar, não, pelo amor de Deus, essa carta aí tem coisa que não. Você vai arranjar outro problema. Eu faço, você vai fazer uma carta para seu pai, fazer uma carta para sua mãe, coloca tudo aí, né? Vamos fazer uma atividade, né? Vamos muitas vezes o fato de colocar algumas emoções no lugar vai fazer com que a nossa mente mude, com que o nosso coração seja colocado num lugar diferente. Às vezes existem pessoas que elas estão tão presas na o que é a família de origem e a família nuclear. A família de origem é de onde eu vim, meus pais, meus irmãos. A família nuclear é a família que eu estou construindo, eu, meu marido e os meus filhos. Então, às vezes tem gente que está tão preso na família lá de cima, ele é praticamente o pai dos irmãos, o marido da mãe. Ele está naquele lugar que ele não está disponível emocionalmente para a família dele. Ele está tão preso lá que ele não sabe se mover, que ele não sabe. E ele não entrega para a família dele o que ele deveria entregar, porque ele já está. Né? Eu não posso me casar com outro, já estou praticamente casado lá em cima. Então, às vezes, até esse processo de aprender a dizer não. Tem situações que não é minha responsabilidade, eu posso ir até aqui, eu sou filho. Eu não sou marido da minha mãe, eu não sou o pai dos meus irmãos, né? O meu lugar é esse, minha posição é de filho nesse casamento, nessa relação, nessa outra relação eu sou o marido, eu preciso saber onde é o meu lugar. Tem mulher que o marido é filho dela, manda, só falta falar, vai escovar seu dente, fica tá na aula de sei o que, que você fala assim, não, minha filha, aí eu falo, não, você não é obrigado a obedecer ela não, porque os homens que você tem que falar, meu filho, sua mãe pede beijo pra ela, pra ver se ela... Então é nessa hora que, vamos supor, a família veio pra fazer o tratamento com você, e aí é essa hora que você vê que reorganiza os papéis dentro do núcleo, né? Você vai falar, o papel de marido, você deveria ser um provedor e não um cachorrinho. E assim, e a mulher também parar de ser mampona, né? Tipo assim, deixa ele tomar as próprias decisões, deixa ele fazer as próprias escolhas, sabe? Deixa, é ele, respeita quem ele é, deixa ele ser quem ele é. E geralmente, quando o pessoal chega até você, mas a esposa que vem te pede ajuda, fala, olha, eu preciso, e os maridos levam de boa, ou geralmente já é o casal? A maioria é a mulher. A maioria é a mulher que procura ajuda. A gente é mais inteligente. E eles levam de boa? Daí às vezes, não,
Os homens vêm, na maioria. Eu acho que, assim, por mais que não seja ele que procure, ele também quer mudança. Os homens querem mudança, eles querem... E às vezes é aquele negócio, a falta de informação. A pessoa não sabe o que está acontecendo. Ela está simplesmente deixa a vida E o homem levar, a vida leva ele. também, né? A mulher tá sempre Não, procurando. A mulher sabe? tá fazendo uma pesquisa, Vendo tá vendo um podcast. vídeo, tá aqui, ó. A maioria é mulher, né? Mas é raro. Tem caso que é homem, mas é o equilíbrio, a mulher muito mais. Por trás de um casamento em crise. Eu sei que tem várias coisas escondidas, né? Mas, não sei, elenca umas 3 coisas que você acha que é o principal que as pessoas deveriam analisar quando tá passando por algum problema para ver se tá Eu acho que a primeira coisa escondido. que eu acho que pode acontecer é essa questão da posição, né? Eu não estou no meu lugar no meu casamento. O meu lugar, o lugar da mulher, o lugar dos filhos. Às vezes, quando a gente tem filhos, o filho entra no meio do casal, ele se torna prioridade para a mulher e o marido fica do outro lugar. Então, às vezes, eu acho que grande parte dos conflitos começam por isso. Eu não estou no meu papel. Eu não estou vivendo o lugar que eu deveria estar. Isso gera grandes crises, né? Eu acho que a outra questão é o que eu falei, né? Do egoísmo, né? Da gente querer ser... A minha cunhada fez um post esses dias no Instagram falando isso, sobre as expectativas, sobre as ilusões que a gente vive. Eu quero viver uma coisa, às vezes eu nem sei o que eu quero viver, eu nem sei o que eu quero no meu casamento, eu nem sei o que eu quero... Às vezes, assim, eu tô vivendo e tô deixando a vida passar, né? Então, e eu não sei o que eu não vou... Não é só prestar atenção na minha vida, é prestar atenção na vida do outro. Eu casei com aquela pessoa e com a história dela, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Tudo envolve. Então, a gente tem que buscar saber o que aconteceu na minha vida, na vida do outro. E a gente agora tá nessa mistura toda. Eu vou herdar tudo que vem de lá, né? Pra gente ver, né, quão importante é a tal da inteligência emocional. Porque teve uma época que as pessoas tinham até um preconceito sobre isso, sobre você se conhecer, você saber a sua própria história, porque tudo isso influencia no resto tudo que está em volta, né? Então, a inteligência emocional, ela entra nisso, né, de autoconhecimento, para que as coisas comecem a fluir do lado de fora. Quando as pessoas elas já estão em um desgaste, tem um casamento que já está desgastado, como que faz para que esse casal consiga restaurar uma comunicação? Às vezes até divorciado já, às vezes já saiu de casa, né? Tipo assim, eu acho que o primeiro passo é alguém precisa querer que a mudança aconteça. Faça isso. Segundo é acreditar que a mudança é possível, sabe? Então, assim, não adianta você trabalhar com alguém e é um querer, não precisa os dois. Quando um quer, gente, eu acho assim, que a gente aprende a amar, a gente aprende a cuidar, a pessoa muda, reflete ao seu redor. Se uma pessoa dentro do sistema muda, ele empurra o sistema para a mudança. Sabe, é igual às vezes você está falando da sua família, se alguém tivesse mudado uma atitude, uma forma, aquilo ia reverberar. O que reverbera, sabe, gente? Ele passeia a emoção passeia por todos os lugares. Então, assim, a primeira coisa é querer, né? Desejar a mudança. E desejar a mudança começa em mim. Eu vou começar a mudar em mim, para depois isso refletir para fora. Né? Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, que ela fala o primeiro milagre que Jesus faz é no casamento. Né? Você chega num casamento, não tem vinho mais. Não tem mais. Então, às vezes, quando a gente chega nessa situação, acabou. Só tem água. Não tem graça, não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. E aí chega a Maria e fala, alguém pode fazer algo diferente. Ela acreditou. Ela tinha certeza. Ela falou assim, vai ali, acabou o vinho aqui, meu filho. Vai lá, resolve. Fala com ele o que dá a fazer. Ele vai pegar aquilo ali que a gente não tem mais. O que você tem é água, é isso aqui que eu vou transformar em algo melhor do que era no início. Porque o casamento ele pode ser melhor do que ele era no início. Ele tem que ser, né? Se a medida é melhor estar casada hoje do que o meu marido do que no dia que eu me casei. Eu não conhecia ele quando eu me casei. É melhor hoje. A gente já passou por muitas coisas, a gente já viveu várias coisas. Então hoje o nosso casamento está muito melhor. O certo é andar dessa forma, né? Melhorando a cada dia. Então, assim, exatamente. Então, assim, é para ser. Né? Alguém precisa acreditar que aquilo é possível de acontecer. Sabe? Se acreditar e estar comprometido com a mudança. Porque só sentar lá na minha frente, eu não vou mudar nada. Eu não tenho poder para mudar o seu casamento. Quem vai mudar o seu casamento é você. É você quem vai fazer. É você que tem que ter essa disposição. E às vezes tem coisas que vai dar muito trabalho. É igual, gente, quem tá obeso e a pessoa quer ficar... Quanto mais assim, na beira do colapso tiver,
mais tempo vai dar trabalho para você chegar lá. Demorou pra você chegar lá. Porque você tá estragando há muito tempo, tá estragando há muito tempo, tá estragando há muito tempo. Então, assim, tá estragando muita coisa. Então, às vezes, o caminho de volta também é paciência. E vai no meio do caminho, vai desandar. No meio do caminho até a gente chegar na melhor versão. E assim como no emagrecimento, no decorrer vai vindo também as melhorias, né? A convivência. É porque as pessoas julgam muito assim, ai, do nada deu errado. Não é Nossa, do nada. do nada meu relacionamento não presta mais. Do nada ele acordou e não gosta mais de mim. Do nada essa mulher tá estranha. Mas nada é do nada. Tudo é um plantio ali, é uma sementinha, tem que dar o tempo de germinar. Vai passando várias coisas. Quando explode, aí talvez é o choque. Porque muita gente tá meio que adormecida, né? Acha, não, fulano não tá satisfeito. A gente brinca na empresa que cliente calado não é cliente satisfeito. Mulher e marido calado não é mulher e marido satisfeito. Às vezes eles não estão bem, mas você nunca pergunta. Uma hora ele vai explodir. Exato. A gente precisa isso. E até você precisa olhar para a versão que você quer. Eu acho que o casamento, para você ajustar, não é olhar um para o outro, é olhar para a mesma direção. Quando eu fico olhando pro outro, eu tô vendo o mesmo defeito, o mesmo brilho. Isso não adianta tirar, vamos tirar férias, vamos passar um tempo junto. Não, eu preciso colocar uma expectativa nova lá na frente. Ele vai dar certo quando os dois estiverem olhando pro mesmo, sabe? Olhando pra frente, olhando pra mudança, olhando pra outras. Como é que eu quero estar daqui a pouco? Não é assim que a gente emagrece? Você fala, nossa, como é que eu quero estar? Bota lá a foto na geladeira, como é que tem que ficar? Eu aprendi com uma pessoa super querida, que inclusive está presente nessa sala. Ele falou o seguinte assim pra mim, quando eu falei, tô fazendo processo de emagrecimento, não sei o que, é difícil. Aí ele falou assim, você tá olhando o número ou o que você tá comendo? Então, às vezes, você tá olhando aonde, de fato, você, queria que meu marido fosse isso, ou o que você está fazendo para que isso aconteça, né? Então, é uma boa analogia, gostei. E olhar, sabe? A gente precisa de aceitar o outro com aquilo que ele tem, com o que ele é. A gente, às vezes, tem essa dificuldade, sabe? O meu marido não vai fazer isso pra mim, tudo bem. O que ele faz que é bom? Eu falo, muita coisa. Eu não sou profissional dos relacionamentos, a gente não deu certo nenhum até hoje. Mas a gente se relaciona, não é? Todo mundo se relaciona. Mas eu sempre falo isso. Então tem amizade. Eu sempre falo, tudo pra mim a vida é uma balança. Porque não tem como. Ela é minha melhor amiga. Não tem como ela ser perfeita pra mim. Tem coisa que ela faz que não me agrada. Mas toda vez que eu vou pesar a amizade, eu vejo a balança. Aí eu olho aqui e falo, pô, olha, faz isso, me agrada muito, me faz bem, me desperta a minha melhor versão. E tem isso, não tá legal. Se tá pesando aqui, gente, é isso que eu quero do meu lado. Se for buscar a perfeição, no relacionamento do mesmo jeito. Hoje eu tenho um relacionamento. Sempre que acontece qualquer coisinha, eu falo, mas olha o tanto de coisa boa que isso me traz. Olha o tanto que me faz ser uma versão melhor de mim mesma. Olha o tanto que isso me ajuda. Essa coisinha aqui é pequeno. Isso aqui a gente conversa e resolve. Porque se for buscar a perfeição e esperar, amizade perfeita, relacionamento perfeito, família perfeita, o filho perfeito. Mas tem gente que descarta todo mundo assim. Exato, porque o trauma marca muito. Então, aquilo que a pessoa nos faz de ruim nos marca mais do que a coisa boa. Então, ver o bom é um treinamento do que a gente tem que fazer no nosso olhar. Porque é natural a gente guardar, nos impacta a nossa alma, impacta nas nossas emoções de uma forma mais profunda, a coisa ruim. Né? O trauma, ele marca. Então, às vezes, pra gente poder, até com os nossos filhos, né? Assim, a gente erra com eles, mas eu estou acertando mais, sabe? Eu estou criando memórias, eu estou marcando, eu estou gerando, que impressão eu estou deixando na alma deles, né? A gente precisa fazer isso de uma forma intencional. E sobre filho, eu sempre penso assim, eu tô acertando mais do que eu acho que acertaram comigo, então eu vou no caminho certo. Porque eu não vou ser perfeita, eu não vou deixar ele vai ter os traumas dele, tem que ter, trauma é necessário, gente. Ele vai ter a minha mãe fazia isso, ela comigo. Mas se eu tô acertando igual, na minha visão, hoje eu faço mais por ele do que eu acho que fizeram. Hoje eu grito menos, eu falo menos coisa ruim, tipo assim, eu não falo um palavrão, eu não xingo ele, eu não amaldiçoo a vida dele. Então, se isso aconteceu comigo e eu acho que não foi bom pra mim, eu corto na vida dele. Mas, consequentemente, eu quero que eu faça um monte de coisa que talvez hoje eu não tô nem enxergando, e na vida adulta vai ter trauma, e vai falar, nossa, minha mãe fazia isso e não era legal pra mim. E perdoa, filho, você vai crescer, você se vira sozinho com seus traumas e resolve eles. Porque tem que ter. É a hora do deixa aí, né? Nós precisamos dos psicólogos. Precisamos, na nossa vida. Tem outros profissionais que se integram na sua forma de olhar, de cuidar do próximo, que você acha que é interessante? Vamos supor, eu, como família hoje, te procuro para me ajudar com a minha família, tudo.
Tem os profissionais que você indica para fazer uma rede de apoio, outras pessoas que seriam interessantes? Ou só com o seu trabalho eu já consigo sair do ponto zero? Depende, por exemplo, às vezes eu procuro outros profissionais para atender junto comigo, dependendo da situação, né? Então, Se você vê necessidade. se eu ver necessidade, eu vou chamar alguns outros. Aí eu tenho ou algumas situações que para mim são limites, né? Eu não quero atender, eu não atendo esse tipo de situação. Por exemplo, para mim, eu não atendo pedófilos. Eu não atendo, eles barram no meu limite, então eu tenho amigos que atendem. Então eu vou. A minha psicóloga também, ela falava assim, esse eu não consigo. Esse eu não Por consigo. uma coisa da pessoa mesmo, né? Não dá. Com todas as outras coisas, assim, às vezes, assim, mas é uma coisa que esbarra no meu limite, então eu vou procurar. Às vezes a pessoa precisa de uma medicação, você vai ter que precisar de um psiquiatra, né? Eu acho, nós somos, né? Nós não somos só, nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes o nosso emocional está tão abalado que o nosso corpo desregula tudo, né? O excesso de cortisol demais. Eu sempre pergunto, você já fez seus exames? Às vezes você tem uma deficiência tão grave de Às vezes é vitamina falta D. de vitamina. E às vezes o problema da tua deficiência do teu corpo foi por causa das tuas emoções, mas eu não vou conseguir ajustar se você não colocar as coisas em ordem. São coisas Então aí eu vou, olha, você vai precisar procurar um profissional para te ajudar nisso, porque você precisa olhar para tudo, não adianta só. Às vezes a pessoa está com uma depressão profunda por causa de alguma deficiência profunda de alguma vitamina, de uma vitamina D no organismo, por exemplo. Eu já tive amigos que tiveram quadro de quase demência por falta de B12, de parar no hospital psiquiátrico. E chega lá. Então, assim, só que aí você vai trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes você adoeceu, o teu corpo adoeceu por causa da tua emoção. Então, É porque a alma, ela adoece o corpo. o corpo. Mas aí ela também não consegue curar sozinha depois que Não, já adoeceu. Ela você do precisa físico, né? de todo mundo trabalhando junto. Sim. E para mentores ou profissionais de outras áreas que quiserem se aprofundar mais nessa metodologia sistêmica que fala, né? Por onde começa? Eu tenho na nossa igreja, eu faço para a igreja ou para fora também. A gente faz 2 ou 3 vezes no ano uma turma que chama de crescimento emocional. E é para qualquer pessoa, né? Então, assim, eu vou abordar diversos assuntos, todas essas questões da família. Então, eu faço essas 2 turmas. Ou então a gente faz mentorias específicas, mentorias sobre casamento, pais, filhos. Então, eu faço junto com a minha sócia, com a Marielle. A gente faz mais 2 ou 3 turmas ao ano. Eu acho que eu sou mais professora do que terapeuta. Porque eu vou te atender numa mentoria, mas eu vou te ensinar. Eu vou trazer assim, olha, é assim que funciona, esse autor fala isso, ele estudou isso, o dado é esse. Porque eu acho que isso faz com que a gente... o processo de mudança é mais rápido quando você estuda sobre aquilo. Melhor do que você descobriu que tá errado, é você entender por que tá errado. Porque tá errado. Sim, Aí né? você entender mesmo. E às vezes você fala assim, nossa, mas eu já fiz um curso desse, Gente, às vezes você escuta a mesma coisa várias vezes. E aí você fala, nossa, agora é que a chave virou. É o momento. O seu coração tá diferente. Aquela hora você fala, agora eu entendi. Agora faz sentido. Então, assim, não desista de ouvir a mesma coisa várias vezes. É igual a gente, dieta. Quantas vezes a gente tenta? Já sabe o que tem que Já fazer. sabe o Aí que tem que depois de um fazer. momento... Aí chega uma hora e você fala assim, agora foi. Agora vai e arrebenta. Então, assim, é a mesma coisa. Eu sempre falo, tanto para os meus pacientes como para os meus alunos, a gente tem que ter paciência. Paciência com você, paciência com o outro, paciência com o processo. Né? Igual quando Jesus transformou água em vinho, o vinho foi transformado no processo, no caminho. Ele falou, vai lá e leva para o mestre de cerimônia provar. No caminho é que o milagre acontece. Né? Então, assim, é no processo. Por isso que precisa fazer tarefa, gente. Precisa fazer, eu passo várias muito legais. E para quem quer participar, já tem data da próxima? A gente vai ter uma no final de junho, às terças-feiras. No final de junho, eu não sei qual terça ainda que a gente começa, mas é às terças à noite. Né? E a gente vai ter um próximo momento. São 6 semanas. Olha, de crescimento emocional. São 6 Então, semanas. mais fácil ainda para quem emocional. estiver interessado, deixa suas redes sociais, que aí o pessoal vai te procurar lá, vai te encontrar, vai acompanhar, aprender mais de tudo que a gente está falando aqui e vai ficar por dentro desse dia, desse curso. Você me procura lá, Thalita Lucena, lá no Instagram. Né? Vou lá, vou deixar todas as informações, todos os acessos que você quer, atendimento individual, casal, seu filho. É isso que eu ia perguntar, quais os atendimentos que você faz? É só da família total? É a pessoa, o indivíduo, só com o filho? Eu vi que você faz tratamento com um adolescente, né? Você está passando por alguma fase assim?
Você atende um adolescente sozinho, um adolescente com os pais? E aí depende da situação. Pode ser que sim. Às vezes, assim, existem situações que pode ser que eu chame alguém na sessão, né? Mas a gente atende ou Na o dúvida, casal, chama. ou a pessoa sozinha, ou o adolescente, ou assim, é a sua questão, né? Qual é o seu problema? Sim. Gente, é muito importante ter essa iniciativa. Não fica pensando, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Vai lá, entra em contato. Manda um oi, tudo bem? Né? E vamos ver o que acontece. Que com certeza você vai sair de um ponto A e ir para o ponto B. E no trajeto, milagre acontece. Eu falo que a terapia salvou a minha vida. Então, assim, todo mundo deveria fazer, né? Mas quem não faz, quem nunca nem experimentou, marca uma consulta, As faz pessoas uma às vez. vezes têm preconceito, né? Tipo assim, eu acha sou que doido. tem- Aham. Acha que é coisa de Cara, doido. não tem nada a ver. Ah, Eu não é era doido, doida sim. quando eu fiz. Mas é doido. É doido. Aí a gente tem que fazer terapia pra lidar com esse povo doido que não faz. Que não colabora, Na hora com a gente. não tá medicado. Gente, que Mas bom é que vocês isso. tiveram mais um programa aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre buscando trazer informações relevantes e com conteúdo esplêndido aí para vocês. Sempre papel e caneta na mão, sempre. Porque aqui são alunos, né? Gente, muito obrigada por acompanhar a gente aqui. Muito obrigada, Thalita, por ter obrigada. topado o nosso Foi muito convite. bom. Foi ótimo dissertar isso aqui com você. A gente tem muito mais para aprender. A gente vai seguir ela nas redes sociais, todo mundo, aprender mais e a gente vai para um segundo encontro. Exato. Muito obrigada, viu? Falando sobre seguir nas redes sociais, gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo E o seu mandar pra comentário. pelo menos 100 melhores amigos. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau.